Olá! Nesse vídeo a gente vai ver como que é possível pegar as nossas imagens e tornar as imagens um pouco mais nítidas utilizando a nossa técnica de High Pass. Primeira coisa que a gente precisa ter em mente quando a gente vai trabalhar com High Pass é que o High Pass, a alta frequência, é um filtro. O que acontece? Se é um filtro, a gente precisa ter uma base de que, aplicando o filtro, ele vai aplicar diretamente na nossa camada, seja o nosso plano de fundo ou até mesmo se for uma camada normal de retoque. Qualquer tipo de camada que você tiver, a camada que está selecionada vai ser aplicado esse filtro. Sabendo disso, a gente tem que entender uma coisa. Se eu vou aplicar essa minha técnica de nitidez como sendo a primeira coisa feita na minha imagem, basta eu pegar aqui o meu plano de fundo, o meu background, duplicar com o Ctrl J e colocar aqui o nome de nitidez. Agora, se eu já tiver feito outras coisas na minha imagem e quiser aplicar essa nitidez como sendo uma das últimas coisas na minha imagem, aí eu seleciono a última camada, aqui no caso o último grupo, e vou utilizar um atalho que ele é um pouquinho mais extenso, que ele vai duplicar todas as minhas camadas e vai achatar todas essas camadas em uma nova camada, de uma forma que ele mantém as informações de todas as outras camadas intactas e aquilo que eu estou visualizando aqui como resultado final, eu vou ter em uma camada separada. Para fazer isso, basta eu pressionar o meu atalho Ctrl, Alt, Shift, E. Quando pressiono Ctrl, Alt, Shift, E, olha que ele criou aqui para mim uma nova camada com o resultado final que eu estava visualizando ali. Vou dar 2 cliques, vou colocar aqui o nome de nitidez. Vou também agrupar com Ctrl G e vou colocar aqui, nitidez. E aqui eu vou deixar como nitidez base ou geral. O que eu vou fazer? Com essa minha camada de nitidez geral, eu vou vir aqui em Filter, Filtro, Other, Outros e procurar aqui a opção High Pass ou no português alta frequência. Quando ele abre aqui para mim o High Pass, o alta frequência, eu consigo ver que toda a minha imagem ficou cinza e eu passei a ter aqui do lado uma nova janela com uma opção de raio ou radius, que conforme eu vou aumentando esse meu valor de raio, eu passo a visualizar a minha imagem e se eu aumentar demais, chegar até o máximo, eu passo a enxergar a minha imagem praticamente da forma original. O que acontece? O que vai dar uma sensação de nitidez aí pra gente é o contraste do contorno da nossa imagem. O High Pass aqui, a gente está definindo qual que vai ser a área que vai ser aplicada esse contraste. Conforme eu vou aumentando aqui o meu valor de raio, eu passo a visualizar cada vez mais o contorno da minha imagem. Eu vou aumentar esse raio até chegar a um ponto que, dando o zoom, tirando o zoom aqui da minha imagem, eu consigo enxergar aquilo que é o principal da minha imagem, que aqui no caso são esses biscoitos. Consigo enxergar a forma deles ali para mim até que bem definida e aí eu vou clicar em OK. Esse valor vai variar dependendo de imagem para imagem. Se você der um zoom 1:1 aqui, pode ser que você consiga ver algumas áreas, como se fossem originais. Se tiver realmente como original no zoom 1:1, você pode pegar, e diminuir um pouquinho. Então, sempre trabalhar com o zoom fora e depois coloca o zoom 1:1 também com o seu atalho Ctrl 1 ou Command 1. Aqui eu cheguei no valor de 6 de raio, para mim já está ok. Eu vou então clicar em OK. Observe que a minha imagem ela permaneceu ali cinza, só com os contornos marcados. O
que eu vou fazer aqui então? Vou vir aqui nessa minha camada de nitidez geral, vou vir aqui nos modos de mesclagem e vou colocar a opção Overlay ou, no português, sobrepor. Clico ali, ele aplicou essa nitidez geral naquela área que eu tinha marcado. E aí, se eu aproximar a minha imagem, eu consigo ver que ela está um pouco mais nítida. Mas sem desligar e ligar a camada, fica realmente um pouco difícil de ter um referencial. Então, sem a minha camada de nitidez ligada, com a minha camada de nitidez ligada. Se eu achar que a intensidade dessa nitidez ficou alta, basta eu pegar aqui a opacidade da minha camada e ir diminuindo até chegar num ponto que me agrade. Antes, depois. Dessa forma, eu apliquei uma nitidez geral em toda a minha imagem. Mas pode ser que eu queira deixar algumas outras áreas um pouquinho mais nítidas. Para fazer isso, também vai ser muito simples. Eu posso duplicar essa minha camada de nitidez geral, vou voltar com a opacidade dela para 100% e vou colocar nitidez local ou biscoito, o nome que fique mais fácil para eu localizar aquilo que eu estou tornando mais nítido. Se eu observar aqui, ele também aumentou a nitidez de tudo. Mas se eu quero que ele aumente só em um determinado ponto, eu posso aplicar uma máscara sobre ele. Para aplicar a máscara, eu posso clicar aqui embaixo nesse íconezinho de máscara, e aí ele já vai criar uma máscara ali para mim. E aí eu vou inverter e pintar de branco aquela área que eu quero deixar mais nítida. Ou eu posso também, se quiser, ali eu excluir a minha máscara, pressionar a minha tecla Alt e clicar sobre o ícone da máscara, que aí ela já vem invertida. Pego o meu pincelzinho com a cor branca e aí eu trabalho ou com fluxo ou com a opacidade mais baixa. Aqui eu vou deixar a opacidade mais baixa e vou passar o meu pincel sobre aquela área que eu quero que fique um pouquinho mais nítido. Sem a nitidez, com a nitidez geral e com a nitidez só no biscoito. Aqui no biscoito, como foi algo mais sutil, fica um pouco mais complicado a gente visualizar. Mas se eu aproximar um pouco mais e até passar um pouco mais em uma determinada área, vai ficar mais fácil da gente ver. Sem nitidez, com uma nitidez geral, com uma nitidez só no biscoito. E aí, tiro o zoom e eu finalizei essa parte de nitidez. Sem nitidez nenhuma, com um pouquinho de nitidez. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.